Fala, meus compadres, tudo no jeito? Então, a minha pretensão com essa playlist é começar uma série de aulas aí explorando os temas do edital de analista censitário do IPGE específico para medicina veterinária, tá bom? Então, antes de você ver as aulas, eu gostaria de contar um pouquinho de como eu formulei essas aulas, como eu pensei no que vai estar adiante para vocês, com base no nosso edital, beleza? Então vou mostrar para vocês aqui um pouquinho na minha tela. Eu estou gravando pelo OBS Studio. Aqui eu tenho o Godox, em que eu separei alguns os pontos do edital, né, dos conhecimentos específicos, tá? E a minha proposta é fazer as aulas de modo a abarcar o edital por completo, tá certo? Só que quando eu fui lendo aqui esses pontos do edital, eu achei eles um tanto quanto confusos ou deslocados, né? Alguns vinham primeiro, outros que deveria vir depois, esse tipo de coisa. Exemplo, aqui ele começa falando de bovinocultura, suinocultura, avicultura e agricultura. Ele fala, pede manejo e já pede aqui também integração lavoura-pecuária, né? Depois, no ponto 3 que ele vai falar principais raças e aptidões. E aí a gente se pergunta, principais raças e aptidões de quê? Bom, teoricamente é do que ele já falou ali no ponto 1, né? Mas antes de eu falar sobre manejo desse tipo de animal, confinamento de bovinos, eu tenho que conhecer as principais raças e aptidões de bovinos, né? Pelo menos ao meu ver é desse modo. Então eu reorganizei alguns pontos que o edital traz para que a gente consiga ter uma linha mais lógica de estudo, tá certo? Aqui também eu acho que essa aula aqui vai ficar sendo uma das últimas aulas. As de pastagens vai um pouquinho para cima, a de economia também vai ser uma das últimas aulas. Noções de farragicultura e pastagens, sendo que bem aqui ele já colocou um pouquinho de nutrição animal, que tem, né, bastante coisa a ver. Confinamento e suplementação. E aqui no ponto 13 ele vai falar de integração lavoura, pecuária e floresta. Que tudo bem, não é exatamente a mesma coisa de integração lavoura e pecuária, mas são dois pontos que já podem ser tratados juntos, né? Também não tem problema isso é citado, assim, mais ou menos, né? Separadamente, em aulas diferentes. Mas foi reorganizado, ok? O que eu fiz? Peguei esse edital aqui e joguei em uma inteligência artificial. Pedi para ele reorganizar as coisas de forma mais lógica, né? Então, enquanto aqui nós tínhamos 17 pontos, eu organizei em uma inteligência artificial e ela me deu muito mais pontos, né? Então, as aulas daqui em diante vai ser organizado, eu achei que fez muito sentido, sabe? Então vai ser organizado do seguinte modo. Módulo 1, introdução ao sistema e produção pecuária. Então vai ser uma grande introdução ao tudo que nós vamos estudar, quase que uma aula de nivelamento, um panorama brasileiro, por assim dizer, tá? E aí depois a gente começa o módulo 2 falando por espécie de cada um desses itens aqui, beleza? Então nós vamos começar com bovinocultura de corte, depois a leiteira, depois a suinocultura, a avicultura, sempre quase com o mesmo roteirinho de aula, tá bom? E aqui os pontos do edital que eu vou estar abarcando também, né? A aquicultura também tem lá no nosso edital. Depois a gente vai começar o módulo de nutrição animal, 2 aulas, módulo de pastagem e forragicultura, também três aulas aqui nesse caso. Módulo de reprodução animal, a gente também vai fazer uma revisão com ela, sanidade animal, índices zootécnicos, e a gente está na aula 14, né, para falar dos indicadores zootécnicos. E aí, conforme eu for achando que tem necessidade, eu posso até dividir uma aula dessa em mais aulas. Provavelmente não em relação ao tempo que nós temos, né, em relação ao tempo que eu estou começando aqui também a preparar esse material para vocês. Depois a gente vai começar o módulo de legislação, né, que também vai ser bastante importante aí, mas provavelmente vai ser mais decoreba, né, do que realmente uma questão de conseguir expressar um sistema científico para vocês, porque isso que acaba sendo algo, às vezes até mesmo politizado, assim, que pode mudar mais vezes e tal, apesar de ter realmente muita técnica, por exemplo, na composição do rispo A, né? Mas no final das contas é vir algo que a gente tem que decorar muito, claro, com base em tudo que já foi dado anteriormente, né? Todo o nosso conhecimento anterior. Aula 16, aula 17, módulo 9, economia e pecuária. É, 3 aulas também, que aí provavelmente vão ser aulas um pouco mais rápidas, algumas e outras, né? Agricultura familiar também vamos falar, Pronaf.
E aí o módulo 11 é onde eu não sei se vai dar tempo da gente chegar, tá bom? Mas vejam que até aqui nós temos 22 aulas, enquanto que o edital trazia ali 17 pontos, né? Então fazer tudo em 17 aulas ficaria bem complicado. A gente vai tentar destrinchar aqui nessas 22 aulas, tá bom? E aí depois eu vou pensar se eu vou conseguir trazer para vocês mapa mental dos sistemas produtivos, mapa mental de legislação, de economia pecuária e também questões comentadas, né? De repente, dependendo de como, né, se fosse dar a rotina por aqui, e também como se fosse dar a aceitação, né, de vocês aí do outro lado. Aí depois essa IA fez mais alguns outros comentários aqui que eu acho que não convém tanto assim. Mas a gente tem essa sequência resumida aqui do curso também, né? Eu pretendo estar sempre disponibilizando ela na descrição dos vídeos posteriores, tá bom? Pra gente sempre ter essa previsibilidade do que vai vir pela frente. Mas vejam que a minha principal preocupação foi fazer justamente isso que tá aqui, ó. Ele basicamente ele reorganizou o prompt que eu dei para ele, né? Porque eu quis fazer esse ciclo de aulas como um ciclo lógico do sistema de produção animal, né? Que passa por essas etapas aqui, que a gente pode começar a pensar e fixar elas desde já. Produção, alimentação, reprodução, sanidade, indicadores, legislação, economia e políticas públicas, né? Então agora está numa ordem bem lógica esses 8 fatores aqui, beleza? Então nós vamos estar com essa meta de passar por todos eles para que a gente possa tá tendo um bom êxito aí no nosso concurso, né? Revisando esse material, atualizando alguns pontos em relação ao que a gente já viu na graduação de medicina veterinária. Um grande abraço e até breve.